Atlético, Léo, e tá de olho aí, a gente já vem falando há 2, 3 semanas no primeiro volante e no zagueiro agora já tem definido o alvo pra zaga. Kevin Lomônaco. Já tinha sido, esse nome já havia trazido já. Exatamente, mas já definiu mesmo e vai em busca da contratação desse zagueiro de 24 anos. O Atlético ofereceu um empréstimo, 500 mil pelo empréstimo, com obrigação de compra no final do ano por 7 milhões de dólares. Ao todo, 7 milhões e meio essa transação, porém o Atlético começando a pagar esses 7 milhões só no final do ano, a partir do ano que vem. Me explica uma coisa, empréstimo com obrigação de compra, é meio que assim, não é compra, eu tô te dando uma entrada, depois eu pago o resto. É basicamente isso. Tá. É basicamente isso. Mas que eu assim, faço. mas se eu não Quando te pagar, o jogador volta pra você. Quando eu vou comprar carro é assim, eu dou uma entradinha aí, depois a gente leva lá pra frente. O Atlético tentou, e aí o clube argentino rechaçou essa oferta. Por quê? Porque quer esse valor aí, ou pelo menos grande parte desse valor à vista ali, né, para colocar no bolso. Cerca de 39 milhões de reais gira em torno o negócio inteiro. O Independente admite vender por 7 milhões e meio esses 70% dos direitos que tem do Lomônaco, mas o Atlético precisa colocar uma mão no bolso agora. Por quê? Porque lá na Argentina a tributação mudou. Milei colocou lá uns tributos novos e aí qualquer valor que chega de fora, os clubes têm que pagar uma grande porcentagem para o governo. Então, por isso que o Tajeres, no Matias Galarza, pediu 6 milhões de euros limpos e o Independente está pedindo esses 7 milhões e meio de dólares limpos. Então, colocando ali, a grosso modo, na calculadora, o Atlético calcula desse valor total mais uns 2 a 3 milhões de dólares para pagar esses impostos e tudo mais. Então, assim, é um valor considerável. O Atlético ainda tenta negociar esse valor, olha, vamos parcelar isso aí e tudo mais. O Atlético já admite colocar 7 milhões e meio para ter o Kevin Lomônaco, mas essa questão de parcelamento é que tá pegando. O staff do jogador tá fazendo pressão. A promessa de representantes dos jogadores virem ao Brasil para tentar aí forçar a diretoria do Independente a aceitar esse negócio. O jogador quer vir, o Sampaoli conversou com o jogador, o Atlético tem esse trunfo aí na mão de que ele entende que já chegou a seu fim de ciclo lá no Independente, apesar de estar lá apenas 2 temporadas. Ele acha que é o momento dele sair. Um jogador que vinha sendo convocado pelo Lionel Scaloni, fez a melhor temporada da vida dele no ano passado, foi o melhor zagueiro argentino ao lado do Santiago Sousa, que é um zagueiro /volante do Racing. Eles fizeram a dupla de zaga ideal do futebol argentino no ano passado. Então, o Atlético aí confiante que possa anunciar o Kevin Lomônaco. Tá avançado? Não. Tá assinado? Tá minutas de contrato para lá e para cá? Não, ainda não. Mas as negociações acontecem e o Atlético aí, quem sabe, nos próximos dias poder ter enfim, menos uma lacuna aí em aberto, porque ainda segue o primeiro volante, né, Léo? Vale essa grana, Lô? Ô, Léo, essa questão de valores, a gente vem falando aqui no futebol brasileiro de uma forma geral, a gente está até um pouco perdido, né? O que é muito, o que é pouco, é muito. Cerca de 7 milhões de dólares, né, Fernando? Isso. É muita grana, logicamente. Só que a gente está vendo como os valores estão circulando hoje no futebol brasileiro, que 7 milhões de dólares, olha o absurdo que eu vou falar aqui agora, 7 milhões de dólares está virando um valor que não é tão grande, pelas cifras que os clubes estão praticando no futebol brasileiro hoje em dia. Deixa eu fazer uma comparação aqui, até para enriquecer o seu comentário. Não se trata de jogador da mesma posição, mas o Fernando, que sabe muito do futebol argentino, citou que ele e o Sousa, né, os melhores zagueiros do futebol argentino na última temporada. Aqui, se a gente pegar quem foram os melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro na temporada passada, quem foram? Kaique, Juba e tal. O Cruzeiro recusou frontalmente uma proposta de 10, 12 milhões de euros pelo Kaique. Quase 22 anos. 7 milhões de euros pelo melhor zagueiro da temporada da Argentina não pode ser caro. Entendeu? Eu não estou falando porque é do meu bolso. No meu bolso seria caro, mas essa relação, o futebol brasileiro hoje, ele está tão valorizado que até assim, o cara que é o grande destaque da zaga no futebol argentino está valendo 7 milhões e meio de euros e aqui o que é destaque na lateral esquerda, 12 milhões já rechaçado assim, de longe. Ou seja, o Galo vai ter que pôr a mão no bolso mesmo e pagar. E tem uma questão que
pode ter uma concorrência. O Internacional, por exemplo, o nome do jogador foi especulado lá no Inter, depois que perdeu o Vitão. Tem uma lacuna no Internacional em relação aos zagueiros ali. O Pessolano pediu também o atleta, foi especulado em Porto Alegre. O que o Atlético não pode entrar é em um leilão, que isso é bom para o empresário, é bom para o jogador também, que vai ter ali uma valorização ainda maior. É um jogador que chega e joga. Eu não acho um absurdo de zagueiro, apesar da grande temporada que fez no ano passado. Ele até esteve no futebol brasileiro, entre 22 e 24, no Red Bull Bragantino, mas o que atrapalhou ele aqui no futebol brasileiro foi aquela operação penalidade máxima. O nome dele foi citado e isso acabou atrapalhando o desempenho do atleta no Red Bull Bragantino. O Red Bull tem essa questão de pegar jovens jogadores e tentar depois ganhar um dinheiro em cima do atleta, valorizar tecnicamente e depois financeiramente, mas ele não conseguiu se desenvolver aqui no futebol brasileiro por causa dessa operação. Ele ficou um pouco ali, digamos, não queimado, mas o nome dele circulou e teve uma frustração ali na sequência. Ele não conseguiu desempenhar o que esperava no Red Bull Bragantino.